imensa alegria, estamos recebendo mais uma vez o nosso querido Padre Alex Nogueira, aqui na nossa Diocese de Apucarana. Dia 11 de junho de 2025, ele que veio para celebrar a missa votiva de Nossa Senhora de Lourdes, agora na Basílica Catedral Menor, e antes passando pelo nosso estúdio para que pudéssemos fazer o registro e bater um papo com ele. Então, mais uma vez, Padre Alex, seja bem-vindo à nossa Diocese e à DATV. Eu que agradeço o convite tão especial que a senhora me apresentou. Quero saudar aqui todos os que nos acompanham neste momento pela DATV. Vir à Diocese aqui de Apucarana é sempre uma alegria e debaixo da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. E já falando por conta dessa visita, o Dom Carlos, depois de muito tentar, conseguiu o título de basílica. E sabemos que a importância que tem um título desse, queria que o senhor nos falasse um pouco de quantas basílicas o senhor já presidiu algumas celebrações e a importância desse título para uma igreja. Sim, nós temos na Igreja Católica diversas igrejas e cada uma delas exerce uma função específica na vida do povo, da comunidade. Por exemplo, a igreja onde é a sede de uma paróquia, nós chamamos de igreja paroquial. A igreja onde está a cátedra do bispo, portanto a sede da diocese, nós chamamos de igreja catedral. Porém, aqui em Apucarana nós temos agora o título de Basílica Menor, a Catedral de Apucarana. O que é uma basílica? Bem, nós temos em Roma 4 basílicas maiores, que são as 4 basílicas papais. Todas as outras igrejas que têm uma ligação direta com a realidade do Papa, e, portanto, são basílicas também, não serão maiores porque não estão em Roma e não são as basílicas papais, mas são, então, chamadas de basílicas menores. E elas têm para si certas realidades que em outras igrejas nós não temos. Entre elas, há um bem espiritual muito especial que nós lucramos na visita ou peregrinação a uma basílica, que é o que nós chamamos de indulgência plenária. Então, a Basílica Menor, ela tem uma função especial dentro da vida cristã católica, especialmente pelos benefícios espirituais que a pessoa ela pode lucrar ao visitar ou peregrinar até uma basílica menor. E com a graça de Deus nós temos aí este privilégio que foi conseguido através das negociações do bispo aqui para conseguir o título que é dado então pela Santa Sé, porque é uma igreja agora que está ligada diretamente a esta realidade da Santa Sé, de Basílica Menor, à Catedral de Apucarana. E o senhor já falando sobre indulgências, nós estamos vivendo esse ano muito especial, o Ano Santo e o Ano Jubilar, também é uma ocasião propícia para que busquemos ganhar as indulgências? Exatamente. No tempo do jubileu, no caso do ano de 2025, este jubileu ordinário que nós vivemos, temos a oportunidade de lucrar indulgências plenárias e também indulgências parciais em diversas atitudes cristãs que nós podemos fazer, especialmente as obras de misericórdia espirituais e obras de misericórdias corporais, que no tempo do jubileu elas recebem a possibilidade de lucrar indulgência plenária. Não são apenas essas, nós temos muitas outras, mas na bula em que o Papa proclama o jubileu e convoca todos os católicos para viverem bem o jubileu, ele pede então que seja lançado um documento onde especifica esta questão das indulgências. Então, o jubileu é tempo de buscarmos a misericórdia de Deus e por isso a Igreja propicia muito mais ocasiões e possibilidades de alcançar também a indulgência plenária. Tempo oportuno, tempo de graça que nós não devemos desperdiçar, lembrando que até o final de 2025 continuamos vivendo esse ano santo, esse ano jubilar. Bom, Padre Alex, agora falando um pouco sobre o seu trabalho, que é uma dos
talvez até os motivos quando percorre as cidades, as dioceses do Brasil, porque as pessoas hoje acostumaram a conhecer o Padre Alex Nogueira, primeiro com o Manhã de Luz, mas hoje são tantos outros programas realizados, principalmente na catequese, na formação do povo, o que eu admiro muito, porque eu acho que realmente o nosso povo precisa conhecer mais para poder amar mais a nossa igreja. Como que o Padre Alex se organiza para fazer tantas atividades assim? Pois eu me organizo tendo sempre uma previsão de que as coisas não podem ser deixadas para a última hora e que nós não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Exatamente. Com essas duas regras e nos abrindo à graça de Deus, sobretudo, nós vamos nos organizando. Então, eu nunca deixo para lançar programas na semana que vem, gravando nesta semana. Os da semana que vem já foram gravados meses com antecedência, porque tudo pode acontecer também, seja os compromissos imprevistos, porque a vida também oferece muitos imprevistos, seja também questões de saúde, a gente nunca sabe, pode ter alguma questão, alguma emergência. Então, por isso, eu me organizo desta forma e se eu tenho um projeto novo a ser lançado, ele é pensado com muita antecedência. E quando ele é lançado, significa que ele já foi executado, ou 50%, ou mais de 50% dele já está preparado, arquitetado e gravado. E dentro desses projetos, além das gravações, hoje o senhor já entrou nessa parte escrita também. Da última conversa que tivemos, falamos bastante a respeito do livro Orar Faz Muito Bem, para os adultos, inclusive o senhor fez uma tarde de autógrafos, os convidados conseguiram receber o livro, exploramos bastante o conteúdo. Agora, recentemente, o senhor pensou nas crianças também, que é importante que a sementinha comece a frutificar. Como que foi essa ideia de fazer um livro para as crianças? No ano de 2024, quando nós divulgávamos o livro Orar Faz Muito Bem para os adultos, eis que na fila de autógrafos eu via que tínhamos muitas crianças presentes na fila, acompanhada dos pais ou responsáveis. Naquele momento, a criança chegava e sempre tinha alguma história para me contar, no sentido de que eu acompanho ou o Manhã de Luz ou o Boa Noite, Meu Jesus. Então era dividido. Tem crianças que acompanhavam sempre o Manhã de Luz e tinham crianças que antes de dormir, os pais colocavam então Boa Noite, Meu Jesus, e criou um hábito na vida da criança. Por isso ela dizia, eu ouço todos os dias. O programa Boa Noite, Meu Jesus e o Manhã de Luz, diretamente, ele nunca foi pensado para as crianças. Ele é um programa para os adultos. Exatamente. A linguagem não é uma linguagem das crianças, porém, o musical deles encanta as crianças. E a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, são orações que as crianças já aprendem a rezar logo nos primeiros anos. Então, embora a parte do núcleo do programa, que é a parte da leitura da Palavra de Deus e depois, na sequência, da explicação, não esteja muito direcionada para a linguagem da criança, a música e a oração, sim. Então, isto encantava muitas crianças e surgiu a ideia, em 2024, nas filas de autógrafos, a ideia de escrever o livro para as crianças. E aí, um livro para as crianças não é escrito como para os adultos, e aí precisamos... Se o senhor quiser folheando, explicando sobre ele, agora já está em mãos. Exatamente. Então, nós precisamos aqui, primeiro, pensar na linguagem, que deveria ser uma linguagem acessível, direta e envolvente para o público infantil. Escrevi um texto baseado no livro do Orar Faz Muito Bem para os adultos. O livro para os adultos tem como pano de fundo a oração do Pai Nosso, convidando as pessoas a compreenderem e rezarem bem o Pai Nosso. Não diferente, o livro para as crianças também tem como pano de fundo a oração do Pai Nosso, porém agora muito mais objetivo, direto e com histórias que vão envolvendo a criança. Eu escrevi o texto e aí a equipe que já trabalha comigo no site e também nas redes sociais montou uma equipe de 4 ilustradores com a missão
de então transformar o texto também em ilustrações. Por isso o livro, ele acompanha sempre uma ilustração com o breve texto que está aqui, sendo que o texto, é claro, está ligado com a ilustração e vice-versa, o que encanta mais a criança, porque o adulto pode ler o texto para a criança e a criança vai acompanhando a cena com as imagens. Se a criança já sabe ler, ela mesma faz toda a ponte que está aqui. Tem um testemunho de uma criança da cidade de Carlópolis que, quando a mãe comprou o livro, no primeiro dia a mãe leu a primeira vez o livro e depois o menino pediu que a mãe lesse mais 4 vezes. E aí queria mais uma, a mãe falou, não, chega, de tão encantado que ele ficou com a história e com o enredo que nós temos aqui no livro. Bem, ainda falando do livro, logo nas primeiras páginas, nós encontramos aqui uma igreja, muito bonita, por sinal, e aqui digo bonita, não porque faço aqui jus, mas sou da cidade de Tomazina, natural de lá, e utilizei o cenário da cidade de Tomazina, no Paraná, como cenário do livro. Então, essa igreja é uma igreja verdadeira, ela existe, é claro, está aqui numa ilustração. Esta é a praça da igreja que nós temos lá, e todo o enredo do livro acontece assim. Eu encontro com um personagem chamado Pedrinho, na praça da igreja de Tomazina. Começo a conversar com ele e ele me pede uma instrução. Como eu posso rezar? Diante desta instrução, nós começamos a conversar na praça da igreja e eu convido a entrar na igreja. Esta igreja é um santuário, santuário de Nossa Senhora Aparecida e Santo Inocêncio. É a primeira igreja do estado do Paraná construída, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E então, essa igreja que hoje é santuário, ela tem pinturas internas muito belas. E eu utilizei então das pinturas para continuar a conversa com o Pedrinho. E aí vou explicando a oração do Pai Nosso, pautado nas pinturas que nós temos nas paredes internas desse santuário. E aí a história com o Pedrinho se desenvolve. Deixa eu ir até aqui é o interior, né, da igreja, podemos ver uma imagem do Bom Pastor, o crucifixo que está. Então tudo pautado, de fato, na arte que nós temos expressa nas paredes do santuário de Tomazina. E assim eu pude divulgar e mostrar este santuário da cidade onde eu nasci, trazer para as crianças um conteúdo catequético e, ao mesmo tempo, fazer com que as crianças tenham o gosto pela leitura e aqui uma leitura específica, uma leitura religiosa. Assim, então, se fez o livro Orar Faz Muito Bem para as Crianças. A ideia da construção, como construímos e todo o enredo que está aqui em torno do livro. E o resultado visual realmente é muito interessante. Também a historinha contada aí pelo Padre Alex, sempre nessa preocupação de catequizar, que eu já dizia anteriormente. Hoje o senhor aí percorrendo o nosso Brasil nas livrarias, sempre até anuncia nos programas quando estará em determinada cidade, determinada região. Hoje se divide um pouco o público entre o adulto e o infantil para os momentos de autógrafo? Exatamente. Na semana passada eu estive em Campinas, divulgando, é claro, os 2 livros, e o público infantil aumentou nas filas de autógrafos. Porém, eu entendo também que levar crianças para uma fila de autógrafos exige da criança paciência, visto o número de pessoas que participam. Então, agora em Campinas, muitas crianças estavam presentes, mas o sistema adotado pela Livraria Leitura, lá do shopping, foi muito bom, visto que distribuiu senhas, e as pessoas, então, não precisavam diretamente ficar esperando no espaço. Conforme o número de sua senha, elas poderiam passear um pouco no shopping e depois, então, retornar, o que fazia com que as crianças ficassem mais calmas e participassem. Mas agora, o público está mais dividido. É claro que são mais adultos ainda que comparecem, mas o número de crianças aumentou. E a venda, ela ficou metade. Agora, nessa livraria em Campinas, nós tivemos metade das vendas para adultos e metade das vendas também de livros para as crianças. O que acontece muito é que os avós ou os pais comparecem e pedem de presente, e eu faço então a dedicatória
e eles levam depois também para entregar para as crianças. E o propósito seu continua de que tanto a renda do livro Orar Costuma Fazer Bem para adultos, quanto para as crianças, destinando para a construção do Mosteiro Preciosíssimo Sangue? Exatamente. Toda a renda diretamente vai para a conta da construção da igreja e do Mosteiro Preciosíssimo Sangue, que acontece na cidade de Carlópolis e que, com a graça de Deus, está caminhando dia após dia. Então, tudo que nós fazemos, também a nossa plataforma de cursos, os livros e os rendimentos que nós temos com as atividades que exercemos de evangelização, isso tudo é direcionado para a construção da igreja, do Mosteiro Preciosíssimo Sangue e também com as despesas que temos com a nossa equipe. Além desse material, o Padre Alex esse ano também começou com a Escola Bíblica, um material muito bonito, que aliás eu vou até pedir para a minha assessora me passar também o livro da Escola Bíblica, do Evangelho de São Mateus, né, que é o primeiro deles, não sei o que mais que está previsto nele, então eu queria que o senhor nos falasse um pouco também a respeito da Escola Bíblica. Exatamente, a Escola Bíblica é um projeto grande dentro da nossa plataforma de cursos, porque a intenção é de que você tenha acesso a aulas onde nós lemos versículo por versículo dos 4 evangelhos. Portanto, quem acompanha a Escola Bíblica sabe que nós estamos aí no Evangelho de São Mateus, quase finalizando ele, versículo por versículo é estudado. Isso acontecerá também com o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Para cada um desses módulos que nós fazemos dos evangelhos, nós temos então um tomo. Em seu tomo 1, teremos o tomo 2. Aqui nós temos as aulas do Evangelho de São Mateus. Teremos depois um tomo para o Evangelho de São Marcos, Lucas e João. Depois, o restante da Sagrada Escritura será da seguinte forma. Nós teremos então aulas de cada um dos livros do Antigo Testamento, mas daí de uma forma um pouco mais enxuta, não será versículo a versículo como nos evangelhos, mas teremos então de todos os livros do Antigo Testamento e depois concluiremos com todos os livros do Novo Testamento, de forma que a pessoa que vai adquirindo o material por escrito, ela terá uma biblioteca bíblica de diversos tomos, onde nós vamos abordar toda a Sagrada Escritura. É um trabalho bastante exigente, visto que gravar e elaborar o material é algo que demanda pesquisa, tempo e preparação, mas nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho pouco a pouco e com a graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, somos fortalecidos por ele, estamos indo adiante. Então aqui nós temos em mão o primeiro tomo, mas teremos muitos outros que vão compor esta biblioteca da nossa Escola Bíblica. E para quem está nos acompanhando agora e que às vezes não acompanha todas as suas aparições nas mídias sociais, como que conseguem ter contato para adquirir ou para se matricular nessa escola? Certo. Devem acessar o nosso site, padrealexnogueira.com. Lá no site tem os conteúdos que são abertos para todos, mas tem uma parte que é a plataforma de cursos, onde então você pode se matricular e ter acesso a todos os cursos, inclusive o curso da Escola Bíblica. Dentro do curso, então, há a possibilidade da aquisição do material. Diferente do livro Orar Faz Muito Bem para as Crianças, ou Orar Faz Muito Bem para os Adultos, que é comercializado em todas as livrarias do Brasil, o material da Escola Bíblica ele é exclusivo para os alunos. Então, quem é aluno pode, então, adquirir o material físico da Escola Bíblica. Ele não é comercializado nas livrarias. Então, por isso, é um material exclusivo para quem é aluno matriculado. Bom, Padre Alex, como eu disse no início, é admirável o seu trabalho, como conseguir se organizar para realizar tudo isso, além do Manhã de Luz, Boa Noite, Meu Jesus, também tem as novenas, que nós sabemos que tem um grande público que acompanha e é uma forma até de alimentar um pouco mais essa devoção popular, né? Seja para os santos, seja para os títulos de Nossa Senhora. E como que continua essa sua elaboração? Porque praticamente ao longo de todo o ano, termina uma novena, já começa outra? Exato, nós temos aí diversos santos populares e nós acompanhamos
muitos pedidos, às vezes, de santos não tão populares. Então, a gente vai fazendo uma organização, de modo que a cada ano, às vezes, surgem algumas novenas inéditas, das quais nós não repetimos também outros anos. Quem quer rezar no outro ano pode utilizar já a novena que foi gravada no ano anterior. E aquelas de santos mais populares, essas nós vamos sempre conduzindo. Fazemos tudo isto, é claro, ajudando as pessoas a rezarem, e porque a novena, além de ser catequética, além de ser uma oração, ela também ajuda a pessoa a criar um hábito de oração. E aí nós vemos que terminar uma novena, a gente já começa outra. Não que a pessoa deva ficar só rezando novenas, mas se a pessoa às vezes tem dificuldade de uma regularidade de oração, de ter uma prática de oração diária, a novena ela é um caminho que ajuda muito a pessoa a ter esta prática de oração diária, que não se resume apenas à novena, mas que é o pontapé inicial. E como o nosso público ele é bem abrangente, então nós temos público de todas as faixas etárias, de todas as condições, sobretudo também pessoas às vezes católicos bem praticantes e católicos não praticantes. Então a gente faz um conteúdo que tenta abranger de forma popular e que ajude todas as pessoas, as que têm às vezes uma caminhada a mais na fé e as que estão começando agora. Padre Alex Nogueira, um jovem sacerdote, como podemos ver, e já com desse acervo tão bonito, tanto na internet quanto nessa parte já escrita, impressa, para que as pessoas possam adquirir. Tem algum spoiler, padre, de algum projeto novo a caminho? Nós estamos pensando num livro devocional, e aí esse então, de maneira popular, que abrangesse a possibilidade da pessoa rezar todos os dias, como se fosse uma espécie de um diário para o ano de 2026. É um projeto que eu acredito que já está quase terminado e dará certo. Se assim encaminhado, no segundo semestre, no início dele, nós já vamos começar a divulgá-lo. Seria um devocional para que a pessoa, durante o ano de 2026, a cada dia, ela tenha uma meditação por escrito. Porque eu sei que as pessoas me acompanham, por exemplo, no Manhã de Luz e tem a meditação falada. E aí teriam, então, uma meditação também por escrito e a possibilidade de fazer anotações da caminhada de fé. Então, este seria um spoiler que eu não contei para ninguém até esse momento, então, em primeira mão está aqui. Em primeira mão, conseguindo já essa boa notícia também, porque tudo aquilo que vem bem elaborado por ele e a sua equipe, que acha admirável, são muitas pessoas que acompanham, padre? Eu tenho um escritório que trabalha comigo, creio eu que são em torno de 20 pessoas. Certo. Tem que ser um grupo grande, porque quem ainda não conhece os trabalhos do Padre Alex e começar a acompanhá-lo vai ver que, de fato, é muito trabalho. A ponto que o ano passado eu tive a oportunidade de estar com o seu bispo, Dom Antônio Benevente, e ainda comentava com ele, não dê paróquia para o Padre Alex, que a paróquia virtual dele é imensa e ele tem um número maior de paroquianos que qualquer outro, né? Então isso também é muito importante. Padre, agradecer muito esse tempo por estar conosco mais uma vez, lembrando que a DATV, ela tem, por essência, divulgar aquilo que acontece de bom na nossa igreja. Hoje, especialmente para a nossa diocese, receber um padre com o seu nome, com a sua bagagem para a missa votiva de Nossa Senhora de Lourdes é uma ocasião importante, tanto que também estaremos fazendo os registros dessa celebração para depois publicarmos no canal. E deixar esse tempo para falar conosco no nosso estúdio, embora hoje meio que ao ar livre, um pouco de barulho aí ao fundo, mas creio que o Padre Alex fala com firmeza, eu também, a nossa voz conseguiu chegar muito bem. Então, agradecer mais uma vez e pedir que, ao encerrar, deixe uma mensagem para aqueles que nos acompanham, depois seguida da bênção de Deus, com a intercessão da nossa padroeira, que isso sempre ajuda a alimentar mais ainda a nossa alma. Agradeço imensamente mais uma vez o convite de estar aqui na DATV. Pedimos que Nossa Senhora, ela nos acompanhe em todos os nossos caminhos, porque sabemos que estando com a Virgem Maria, nós estamos no caminho de Jesus. Os nossos corações se fortalecem na fé, porque a mãe não quer outra coisa senão que nós cheguemos
até Jesus. Por isso, no caminho de Nossa Senhora, saiba, nós estamos no caminho de Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo aqui a esta diocese e a todos os que nos acompanham em todos os lugares do Brasil, mas especialmente a esta diocese de Apucarana, que está sob o patrocínio, a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Recebam esta bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, abençoai todos os que nos acompanham, livrai-os de todos os males, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com mais essa bênção que vocês puderam receber aí, nós também aqui no estúdio, agradecemos mais uma vez a presença do Padre Alex e convidando vocês a ficarem sempre ligadinhos na DATV, que boas notícias não nos faltam para levar sempre a vocês. E convidando quem ainda não é um inscrito, que se inscreva no nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana, e vamos juntos, cada qual da sua forma, levando o que há de melhor, que é a boa nova de Jesus Cristo, né, Padre? Exatamente. E como eu sempre termino os nossos programas, fique na paz e na alegria que vem de Jesus.